é verdadeira, a bênção é na família, a bênção é na finança, a bênção é no casamento, a bênção é na vida emocional, a bênção é na família, a bênção é no estudo. É assim, mas precisa estar realmente no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse cara aqui? Você vai ter que estudar, né? Graças a Deus. Obrigado pela água aqui. Mas eu vou comer aqui. Depois cuidado porque vai subir o louvor aqui, gente. Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Ou eu cito para vocês, Romanos 8, 36. Eu não vou demorar muito com vocês nessa parte de hoje, tá bom? Nós temos um evento lá na igreja ainda, chegando lá, com as crianças. Romanos 8, 36. Diz assim, Paulo, né? Enquanto você vai achando, estamos falando de intensidade, né? Intensidade. Irmãos, quer mais intenso, tá vendo? Falei do quadro ali, Jesus está no centro, é uma vida intensa com Jesus, obviamente. Então, pensa comigo em intensidade. Oh, glória. Obrigado, filho. Ajuda mesmo. O olhar da gente fica melhor. Sabe, pastor? Eu ia chutar o balde, mas deixa para lá. Eu ia chutar o balde. Obrigado. Irmão, você quer mais intensidade do que um pai que leva um filho para ser sacrificado e não leva o cordeiro para o sacrifício? Isso é vida intensa com Deus, né? Não leva o cordeiro, mas sabendo que o filho seria abençoado por uma fé intensa na presença de Deus. Você quer uma vida intensa com Deus, uma vida em que o Senhor realmente está no trono? Quando alguém que se coloca de joelhos e pede para o servo ir na montanha, porque ele está construindo nos joelhos uma nuvem do tamanho da mão do homem. Isso é vida intensa com Deus. Você quer uma vida mais intensa do que um rapaz que sobe em cima de uma árvore para ver Jesus e é surpreendido em recebê-lo na sua casa? Isso é vida intensa com Jesus. Você quer uma vida intensa com Jesus, num camarada que não havia sido nem chamado para o colégio dos discípulos, mas agora no meio do caminho, na trajetória de perseguidor, passa a ser perseguido e vai preso. Ao invés de se lamentar com esse Senhor, ele canta e ele ora. E intensamente a cadeia treme com a presença do Senhor. Isso é vida intensa. Não precisa ser toda hora, nem toda vez, irmãos. Mas em algum momento da nossa vida, Deus precisa ver vida intensa na vida da gente. Porque muitas vezes nós vamos precisar de força a qualquer momento, como Sansão. Talvez para rasgar a boca do leão. Ou talvez para empurrar as colunas que atrapalham a sua fé com Deus. Mas nós vamos precisar de uma vida intensa. Nem que seja no último momento da nossa vida. Você vai precisar dessa intensidade, desse Deus que se assenta no trono da nossa vida, na nossa existência. Você sabia que você foi criado para Deus comandar você, governar a sua vida? Um dos maiores pecados, irmãos, da humanidade, ou através de Adão, foi ele ter perdido, sabe o quê? A autoridade. Deus falou assim, está vendo esse jardim aí, companheiro? É tudo seu, dá o nome para... Se você quiser dar o nome para vaca de vaca, você dá. Dá o nome de elefante, você dá. Você tem autoridade. E o que Adão perdeu? Autoridade. Aí virou um vagabundo na terra, um errante. Quando ele tinha no controle, ele era o gerente, o administrador. Perdeu a autoridade. Olha para mim. Deus ainda hoje está resgatando o que o homem perdeu, a autoridade. Escute o que o pastor está falando para você. Aleluia. Dom para expulsar demônio, para curar pessoas, não é dom, é autoridade. O Senhor deu autoridade para a igreja expulsar demônios e curar os enfermos. Fala comigo, autoridade. Autoridade. Irmão, quando você estiver naquele quadro com o Senhor no centro da sua vida, você automaticamente vai se sentir com autoridade. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Com autoridade. Você vai, onde você for na rua, você percebe que você tem autoridade.
não é a altivez, né? Nariz empinado ou cabeça erguida, né? O queixo erguido, mas é autoridade. Você sente que você tem autoridade. Ninguém fala com você de qualquer maneira. Você tem autoridade, você tem resposta. Porque o diabo vai tentar oprimir você, vai tentar diminuir você, onde você for, na empresa, na escola, onde você for, vai tentar diminuir você. Mas você tem autoridade no Espírito. Automaticamente você já percebe que é o inimigo tentando contra a sua vida. Não precisa você dar uma resposta mal criada, mas você dá uma resposta com autoridade. Aleluia. Aí ninguém governa você, porque você está sendo governado, irmão. Você já tem um Senhor, não precisa alguém ser o seu Senhor, você já tem um Senhor, que é o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Aleluia. Romanos 8,36 diz assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Tá bom. Aleluia. Todos os dias. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Aí o Salmo 44, 22, não precisa você achar, que está dizendo, né? É onde que está escrito, né? Que está falando aqui é Paulo, está escrito lá no Salmo 44, 22, a mesma escritura. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. É isso que eu queria falar com você. Uma vida submissa, gente, é uma vida de morte de mim mesmo. É uma vida de entrega do eu, todo dia. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Todo dia, por causa da minha vida submissa à vontade de Deus. Então, como eu já disse ontem, a queda do homem trouxe enorme prejuízo à nossa vontade. A vontade que era livre. A vontade livre antecede o pecado, como eu falei. A vontade livre antecede. Quando... Aquele lado é melhor, né? Quando a Eva vê aquela árvore que estava tão proibida, tão proibida, tão proibida, irmãos, quando é que você acha, o Giovanni está filmando ali, vou tentar ajudar ele. Quando é que você acha que ela chegou aqui, pegou do fruto e experimentou? Não foi a hora que ela chegou na árvore. Olha para mim. Foi a hora que ela olhou daqui. Na vontade minha. Eu quero. Eu quero. O ato só foi o resultado da queda. Olha para mim, a decisão já estava tomada aqui. Entendeu? A vontade foi mexendo com elas. Deus permitiu, obviamente, eu não posso entrar nesse detalhe agora porque é outra pregação, né? Mas aconteceu antes, gente. E você pode ver, olha para mim, ó. Olha para mim. Qual é o pecado qual foi o pecado de Adão, de Eva? Irmãos, ó, o pecado de Eva foi um pecadão? Ó, não foi um pecado sexual, não foi um pecado escandaloso, não foi um pecado cabeludo, não foi um pecado exagerado. Sabe qual foi o pecado dela? Eu quero comer aquela maçã. Maçã? Abacaxi. Não, aqui é só obediência. Banana? Deixa eu Sei, né? Uma brincadeira à parte. Uma fruta. ver aqui. Simplesmente comeu, caiu. Então vocês percebem que o problema não é o pecado em si, é o princípio dele. O que é que ele está quebrando, o que é que ele está destruindo na minha vida? Desculpa, estou vendo aqui, eu já falei com casais jovens, né? Jovens casados há pouco tempo. O problema não é o pecado do adultério. O problema é a consequência dele. O problema não é você roubar uma bala ou um chiclete ou 51, 500 e não sei quantos milhões no apartamento. É a consequência, irmãos. É o resultado dele. Então, a transgressão era uma fruta. Mais do que isso. Quebra-se o princípio. Perde-se, e olha o prejuízo. A vontade livre se vai. Agora quem governa é a partir dele, é do outro lado. O bem e o mal vai governar você. Porque agora Eva e Adão, vocês estão vivendo direcionados. Direcionados. É aqui, Deus, é por aqui que nós vamos, né? Só que tinha prazer em fazer. Eu tenho vontade livre, mas eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Ó, bacana. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça.
até que eu tome a minha própria decisão. Agora eu não quero mais fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero comer o fruto proibido. Então, a partir do fruto proibido, tem muita coisa que você agora vai querer fazer também. Mais do que aquele pecado escandaloso de comer. Dá uma mordida, né? A gente fica imaginando assim, acho que ela não comeu a fruta toda não. Só dá uma mordidinha. Caiu. Né? Caiu. Então o homem caiu devido à rebelião, lembra? Da sua vontade com a vontade de Deus. A oposição, gente. Deus queria que o homem não comesse. Essa era a vontade dele. Lembra a vontade padrão? Mas a vontade inferior, que devia ser submissa, quis comer. Olha para mim, inverteu o papel. Então, meu irmão, agora viva a vontade padrão sua, que você escolheu. Por isso que o círculo ali que eu desenhei funciona. É questão da gente saber quem é quem. Ora estou eu no trono, ora está Jesus. A gente está vivendo muito assim, né? Então, aí, irmãos, explica muita coisa. Por isso que às vezes o pastor é o cara na mídia, daqui a pouquinho ele é o cara do escândalo na mídia. O jovem no louvor é o cara do louvor, daqui a pouquinho não é mais. Isso explica, irmão, mas se aquele camarada caiu, eu vou cair também. Por quê? Você tem que orar por ele, para ele voltar ao estágio normal. Né? E não a gente ficar, poxa, se ele caiu, não sou eu, tadinho de mim. Igual a gente fica dando uma desculpa assim, mas Jesus expulsou aquele demônio lá, 1000 demônios lá, ou 2000, 5000, porque ele era o Filho de Deus. Você esquece que Jesus era Jesus também, além de ser Deus, era homem. Nós esquecemos, né? Então ter a vontade renovada, gente, é muito importante. Nós temos que renovar a nossa vontade, né, para uma vida relacional com Deus. Renova a nossa vontade para termos uma vida relacional com Deus. Escute, a mente pode ser desorientada. Tem gente com a mente desorientada, irmãos? Tem ou não tem? Tem. A emoção pode ser desordenada também. Gente com emoção desordenada. Não sei se é o caso. Acho que eu vou ser o caso. Não, eu vou dar um tempo, lembra? Vou dar um tempo. Vou ficar 3 meses, 2 meses. Vou ver se eu quero, se é isso que eu quero. Vamos dar um tempo, falar com o pastor. A emoção pode ser desorientada, mas a vontade não pode estar errada. Porque se a vontade estiver errada, a vontade de Deus não pode ser realizada. Nossa vontade não pode estar errada, ela tem que estar em sintonia com Deus. Senão a vontade de Deus não pode ser realizada. Eu falei disso ontem, coloquei um adendo aí, né? Pelo menos a princípio, a vontade de Deus não pode ser realizada. Porque se ele apontou o dedo para você, você vai fazer o que ele pediu. Debaixo da mão dele, mas você vai fazer. E aí é soberania, ele nem entra no detalhe, né? Então, muito bem, essa vontade submissa, meninos, meninas, se em nossas vidas, né? Se em nossas vidas, a vida, escute, a natureza e as atividades da vida da gente, o que é que você faz, né? Trabalho nisso, faço aquilo, faço sou professor, sou não sei o que, etc. Se essas coisas, a vida, a natureza, não forem renunciadas, a vida de Deus não tem como se expressar. Você tem que renunciar o eu, ainda que você precisa fazer o que você tem que fazer, ser quem você é, mas precisa haver renúncia mesmo, sempre precisa haver renúncia. Pastor, precisa haver renúncia na vida dele, professor, crente, precisa ter renúncia na vida, precisa haver renúncia em tudo na vida. Renúncia da nossa vontade para com a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo bem claro, que eu creio que vocês vão entender? Os mais jovens talvez ainda vão ter que passar pela experiência para entender melhor, mas vão entender a minha fala. Todo pai, irmãos e mãe, renuncia em favor do filho. Você pode acreditar aqui hoje, você que está aqui, filho, você acha que teu pai e tua mãe isso ou aquilo, pode ter certeza, você está errado no seu jeito de ver. Todo pai renuncia em favor do seu filho alguma coisa. Às vezes tem uma viagem para fazer, estou dando um exemplo, assim, simples, né? Tem uma viagem para fazer, mas meu filho precisa estar na escola, não posso faltar essa semana, ele não vai. Porque há uma renúncia. Precisa haver uma renúncia, precisa ser uma coisa natural. Essas renúncias que a gente faz, né? Para outras coisas também. Então, Deus, eu precisava estar em tal lugar, queria estar em tal lugar, mas a igreja precisa de mim, eu estou na escala.
pastor me escalou, o pastor nem sabia, e agora? Vai ser um teste para mim, e agora? Eu vou ou não vou? Ó, tá vendo? Ó, o bem e o mal. Ó, não deixe mais, irmãos, se vocês pensarem no bem e no mal, pura e simplesmente. Ó, você tem que decidir, tem que haver uma decisão. Deus, o que o senhor acha? Eu vou ou não vou? Aí você vai trabalhar com Deus. Estou vendo que esses sinais aqui não estão dando muito certo, não. Esses sinais, ó, a Bíblia diz isso, a circunstância está dizendo isso. Ah, será que eu vou para a praia esse final de ano, final de semana, mas a meteorologia está dizendo que vai chover pedra. Aí a vontade sua é tão grande, fala, não, eu vou de carro, eu vou meia-noite. A meteorologia está dizendo que vai chover pedra. E o sujeito está dizendo assim, não, eu vou. Você está vendo que as circunstâncias não estão favoráveis, mas a vontade da gente está sempre dizendo que é para ele. Aí faz igual aquele filho, né? Ah, não tem nada não, tem um baile lá na cidade, tá? Eu vou lá naquele baile lá. E vai no baile, né, irmãos? Volta 3 horas da manhã, você volta, bebeu 1 ou 2 ou 3 vezes, e vem dirigindo. O que acontece? Se for sexta ou sábado, a notícia chega, os pais sabem que houve um acidente, houve morte, alguém morreu. Estou falando ilusão, gente? Isso aconteceu várias vezes lá em Cianorte. Eu uma vez tive que dar notícia para a mãe que o filho tinha morrido desse jeito. Uma senhora da nossa igreja lá, que a filha até aceitou Jesus na igreja, chorou e tudo, mas nunca mais voltou para a igreja. Pegou uma amiga, foi numa cidade vizinha, numa curva, perdeu o volante, entrou com o carro não sei aonde, a menina morreu. Até hoje a mãe sofre com esta dor, essa ferida. Ó, escute, com esta ferida na sua alma. Porque a mãe fica assim, se eu tivesse, eu devia deixar ela chorar, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, aí fica a vida toda, irmão. Por causa da vontade da gente. Então eu não quero que você oprima a sua vontade, mas eu desejo de verdade, eu estou fazendo todo o meu esforço aqui, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, desses 2 dias. Que você trabalhe isso, meu irmão, para nós todos errarmos menos, nós todos, a partir de mim. Né? Pastor, você vive isso? Então, lembra do quadro 3? 3. Deus no trono e eu submisso. Senhor, Senhor, Senhor. Esse é o teu desejo. Amém? Fique de pé um pouquinho só comigo. Fique de pé. Tá muito calor. Pastor, vai ligar agora aí. Eu vou pedir. Vai ligar lá? Não é possível. Eu estou vendo que está um soninho. Gente, eu estou falando de propósito. Eu estou falando sobre vontade, submisso. Estou sendo repetitivo. O que eu estou passando para você nesta manhã é que a gente tem que, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias, entendeu? Todos os dias, Jesus, todos os dias. Se houver um dia que você não estiver submisso, é problema para cada um de nós. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é assim que precisa ser. Levante suas 2 mãos para Deus, feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajude a ser cada vez mais submisso à tua presença, pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua misericórdia, que eu possa andar, servir, diga, ser o que a Bíblia diz que eu sou, diga, fazer o que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Diga assim, tudo isso para a glória e honra do Senhor Jesus. Pode aplaudir Jesus aí, pode ser, né? Amém. Pode sentar, amados, pode sentar. Então, a mente pode ser desorientada, a emoção pode até ser desordenada, mas a vontade não pode estar errada, porque é atirar no alvo e não acertar mesmo, né? Então, se a vontade estiver errada, a vontade de Deus não pode ser realizada, não é isso? Esta vontade submissa, irmãos, então, precisa haver uma renúncia. Senão Deus nos expressa. Se você não renunciar, Deus não aparece. Aparece você, mas Deus não aparece a gente. Então,
Ser crente não é imitação. É, fala, quase eu escutei. É manifestação. Aleluia. Ser crente não é imitação. Não adianta você dizer, não, vou fazer, vou pregar assim, igual o pastor, vou cantar igual o neto, vou tocar igual o irmão. Isso é imitação. Agora, expressão, irmão, você está lá no banheiro, você está cantando como se estivesse na igreja. Entendeu? Você está no carro, você está adorando a Deus como se tivesse mais 100 pessoas ao seu lado. Isso é manifestação. Amém. É de você para Deus. Se tiver alguém perto da gente, ótimo, essa pessoa vai até pegar unção. Pegar unção, mas vai mesmo. Porque você está para Deus e Deus está para você. Aleluia. E aí o padrão funciona, é a vontade de Deus que importa. Amém. Então o nosso ego, ele é frequentemente o inimigo de Deus, irmãos. Deus não habita com o nosso ego. Nosso eu é inimigo de Deus. É o inimigo de Deus. Nossas vontades, né? Esse é o problema. Então o nosso crescimento espiritual fica atrofiado se o nosso eu comanda, se a nossa vontade domina. Se nós não tivermos realmente a intenção de viver uma vida em Deus, escutou? Se tiver a intenção de viver uma vida em Deus, não uma vida com Deus, não. Uma vida com Deus é uma vida paralela com Ele. Mas uma vida é eu nele e Ele em mim. É sincronizado, é a engrenagem que faz girar a roda. Sincronia total. Então nós precisamos disso aqui, ó, desta dupla união. Dupla união, veja, a nossa vida de união precisa ser dupla e completa. Dupla, irmão. Vida dupla, ó, acho que é só na igreja que se escuta isso. A psicologia deve falar assim, é dupla personalidade, né? Mas em Deus é vontades unidas, né? Vida de união precisa ser dupla e completa. Quer ver? A união da vida, lembra? Você aceitou Jesus, Deus está na sua vida e a sua vida está em Deus. Então nós somos unidos com Ele no momento em que fomos regenerados e recebemos vida. Então nós temos vida interna. Dá uma paz, não dá? Lembra? A paz que diz, busquei tanto isso, não sabia onde era, encontrei em Jesus. Vida sua com Deus, vida de Deus com você. Mas é necessário também que aconteça a união da vontade. Você tem Jesus hoje, de manhã, sábado, né? Você tem Jesus agora. Paz, vida com Deus. Mas agora a vontade. Amanhã é segunda-feira, amanhã é domingo então, né? Amanhã é domingo. Agora a minha vontade precisa ser trabalhar. Minha vontade. Aí você vai se aproximando. Irmão, a Bíblia fala assim que a gente vai caminhando, né? Acho que parafraseando aqui, até ser o dia perfeito. A gente vai crescendo. É mais ou menos como está aqui, ó. Você vai subindo degrau, né? Vai subindo degrau espiritual. Vai subindo. Não vai ficar só ali a vida toda. A gente vai subindo. Degrau para o Senhor. Porque a nossa vontade vai tendo lugar para Deus. Irmãos, e quando a nossa vontade vai tendo lugar para Deus, a gente vai sendo crente equilibrado. Sabe o crente equilibrado? Sabe estar em todo lugar. Você está no meio dos jovens, sabe estar. Você está no meio dos homens, ele sabe estar. Você está no meio dos casais, ele sabe estar. Se ele está em tal lugar, não que ele é camaleão no sentido pejorativo, né? Mas a pessoa sabe se portar no lugar. Ele tem equilíbrio, irmão. Mas é igual aquela piada que eu falo que é piada, né? O pastor desviou. Falou assim, agora eu desviei mesmo. Piada, tá, irmão? Essas coisas não acontecem com o pastor, não, é só piada. Desviou, pastor. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer tudo. Aí ele foi no boate. Foi lá no prostíbulo, alguma coisa assim. Piada, né, irmão? Aí, quando ele chega lá, tem uma irmãzinha lá. A irmãzinha chega e abraça o pastor. Ô pastor, você me ama, né? Você veio me buscar. Aleluia. Então, irmão, se a nossa vontade estiver ligada à vontade de Deus, vai indicar para nós, essa vontade de Deus, que nós temos uma vida só. Uma vida em Deus. Aleluia. Vida em Deus. Aleluia. Bom, olha, se não houver uma submissão, escuta isso, estou falando sobre submissão, vontade submissa.
incondicional. Fala comigo essa palavra, incondicional. Incondicional. Diga assim, uma submissão, fala. Uma submissão. Com intensidade. Com É o que intensidade. vocês estão vivendo. E uma disposição, gente. Disposição, nós precisamos estar disponíveis. Porque Jesus pode nos chamar a qualquer hora, certo? Vem aqui, Jesus, estou disponível. Você já imaginou Sansão, se ele não estivesse disponível? Olha para Deus assim, que o Espírito Santo vinha sobre ele, força e poder, não era? Aí vinha o inimigo, Sansão não estava disponível para Deus. Morria na hora, irmão. Morria ele, morria Israel. Deus colocou ele para proteger o povo. Então Sansão, mesmo estando não muito bem, tá vendo? Ó, Sansão tinha problema de alma, irmão. Uma hora ele estava apaixonado por uma, outra hora ele estava apaixonado por outra. Outra hora ele queria matar o leão, outra hora ele queria proteger Israel. Até caiu a ficha. Só quando caiu a ficha, olha para mim, os 2 olhos já estavam furados. A alma já estava arrasada. Aí ele entendeu e ele falou assim: eu preciso de Deus. Eu falo que Sansão é o filho pródigo do Velho Testamento. Coloca na coluna, à esquerda. Coloca com as mãos na coluna da direita. Deus, só esta vez. Não, irmão, ó, o crente que é crente não consegue viver sem Deus. Nem que seja no último, no final da sua história, ele vai precisar de uma vida intensa com o Senhor. Agora eu quero força, eu preciso mesmo. Ô Jesus, eu não estou brincando, Senhor. Não é para matar o leão, não é para matar o gigante, não é para derrubar a muralha, não é para atravessar o mar. Desta vez é sério, eu preciso derrubar essas coisas. Amém, gente? Aleluia. Meninos, tem muitas colunas edificadas nas nossas vontades que precisam ser derrubadas. Amém. Coloca a mão na direita, coloca a mão na esquerda, empurre elas. Saia da frente, o Senhor vai te dar graça para você romper em fé. Aleluia. Acredite nisso. Amém. Cultive sua vida espiritual. Não deixa você subir no trono. Deixe o Senhor no lugar que Ele quer estar. Esteja você no lugar que Ele quer que você esteja e que você deseja estar também. Pastor, eu estou no número 1, no número 2, no número 3. Aceitar a vontade de Deus, irmãos. Se não houver uma submissão condicional, uma disposição para aceitar essa vontade de Deus, se não houver isso, nós teremos apenas uma espiritualidade superficial. Sabe, espiritualidade superficial? É aquele cara, né? O Neto deve saber disso muito bem. Quando vai cantar, é lata vazia. É espiritualidade superficial. Não edifica ninguém. É o pregador que quando vai pregar, mas não tem vida com Deus, não edifica ninguém. Está vendo como o peso é grande sobre os ombros da gente, pastor? Não edifica ninguém, não tem vida. Vai enganar quem? Enganar Deus? Nós podemos enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não todos todo o tempo. E principalmente Deus jamais será enganado. Então, vocês estão aqui e eu estou aqui porque eu quero vida espiritual profunda, não superficial. Aleluia. Não quero, irmão. Eu até brinco, eu sempre falo isso, porque eu fui jovem como vocês e me converti aos 19 anos. Gosto de falar isso. E gosto de falar para os jovens. Eu casei virgem. Então o que eu quero dizer com isso? É possível. Tá? Hoje os jovens de hoje falam, estou falando de vontades, né? Os jovens de hoje falam, é impossível. Uma menina virgem, um rapaz virgem, mas eu fui jovem, foi possível para mim. Ou eu sou o cara? Não, né? É possível ter uma vida por causa, irmãos, da vida espiritual que a gente quer viver com Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que eu gosto de ter, assim, ouvir pastores com mais tempo, experiência, assim, não, a gente
Vem cada coisa na mente da gente que a gente sabe que são flechas que Deus está lançando para alcançar as pessoas. Maravilhoso isso. Falei para o pastor ontem, as pessoas não sabem